Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e na aula de hoje eu vou te ensinar tudo que você tem que saber sobre variáveis. A gente vai entender o que é uma variável, como utilizar elas nos fluxos do Power Automate e por que elas são tão importantes aí. Já estou aqui com o meu Power Automate aberto e eu vou com vocês criar um fluxo do zero para mostrar um dos usos das variáveis, tá? Tem inúmeros usos que você pode fazer aí com as variáveis dentro do Power Automate, mas você vai entender o conceito, né, o porquê que é importante. Aprendendo isso, você replica da melhor maneira aí dos seus desenvolvimentos, tá bom? Então eu vou vir aqui e eu vou clicar em criar e, como sempre, né, eu vou criar um fluxo instantâneo, né? Vocês já sabem todos esses tipos, já tem tudo aqui no canal para vocês. O que eu vou fazer é criar um fluxo instantâneo que eu entro com um tipo de dado para ficar mais fácil de demonstrar para vocês. Lembrando que o gatilho pode vir do Forms, pode vir de onde vocês quiserem, tá? Mas vocês já estão acostumados aqui no canal. Eu uso o fluxo manualmente para eu poder brincar aqui facilmente com vocês, tá? Então, ó, uso de variáveis vai ser o nome do meu fluxo aqui. Vou clicar em criar. E o nosso caso de uso vai ser o seguinte: eu vou entrar com uma entrada aqui de sim ou não, tá? De começo, para vocês entenderem. E eu quero fazer o seguinte: se a pessoa marcar sim, eu quero escrever um valor no e-mail, por exemplo. Se ela marcar sim, eu quero escrever a palavra banana. Se ela marcar não, eu quero escrever a palavra maçã, tá? Então, se a pessoa escrever sim, eu quero fazer um tipo de fluxo, ou seja, colocar num corpo do e-mail a palavra banana. Se a pessoa colocar não, eu quero colocar no corpo do e-mail a palavra maçã. Beleza? Sim, banana, não maçã. Então a gente vai construir esse fluxo e no meio eu vou usar uma variável para exemplificar aí para vocês a ideia de uma variável. Mas antes da gente continuar esse fluxo aqui, eu vou pedir rapidamente que você considere se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, e claro, se você gostar do conteúdo. E me ajuda aí deixando seu like, é super importante, comentando e principalmente compartilhando. Você pega esse vídeo aqui, compartilha aí no LinkedIn, Facebook, grupo de WhatsApp, você me ajuda imensamente a eu continuar aqui trazendo conteúdos gratuitos para você. E é claro, se você já é inscrito e curte aqui o trampo, vire membro, tá? Agora dá para virar membro e você me apoia com valor super baixo, você me apoia a continuar aqui semanalmente criando conteúdo de qualidade para vocês. E por último, meu último recado, tá? Me segue no Instagram, eu tiro dúvidas diariamente, então não perde a chance de me acompanhar no Instagram, porque lá todo dia tem dúvida nova que eu vou tirando. Então se você acompanha lá, tenho certeza que você vai ter bastante conhecimento agregado aí. Ok? Então, muito obrigado, já dei meus recados aqui, vamos voltar para nossa aula, a gente vai montar esse fluxo. Então, se responder sim, eu quero que a pessoa receba um e-mail, né, simplesmente com a palavra banana. Se colocar não, com a palavra maçã. Então, a ideia aqui é ter um sim ou não. A pessoa, na hora que disparar esse fluxo, vai ter sim ou não. Lembrando que eu estou exemplificando com disparo manual. Pensa que é um valor que vem de um forms, e daí se a pessoa digita um número, você quer fazer uma coisa, né? Então, tudo isso aqui é possível, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, nova etapa, tá bom? E esse sim ou não, eu vou simplesmente fazer uma condição, né? Mas antes de fazer a condição, eu quero criar uma variável. Então, antes de usar uma variável, e o que é uma variável do ponto de vista conceitual e teórico simples, tá? Você vai entender, é uma caixa, tá? É uma caixa onde armazena valor. Então, eu tenho uma variável aqui que eu vou falar que é simplesmente, eu vou chamar de fruta, tá bom? Essa variável fruta, e por costume a gente costuma colocar var, só para saber que é uma var de variável, variable, tá? Então, é uma var fruta. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou preencher aqui dentro essa variável com valor. Então, eu posso preencher com banana, como eu falei para vocês. E, durante o fluxo, eu posso pegar essa caixinha e alterar esse valor. Por quê? Porque é uma variável, ela varia. Então, eu poderia vir aqui e falar, ó, agora não é mais banana. E eu vou vir aqui agora e transformar em maçã. Então, o que é a variável? Então, é uma caixinha que eu armazeno valor durante uma execução. Isso não só aqui dentro do Power Automate, tá? Às vezes você não conhece nada de TI, tá chegando aqui nesse mundo comigo, então a variável vai estar presente em qualquer tipo de desenvolvimento, seja em Excel, seja em qualquer ambiente. A variável é algo que você armazena valor, usa, altera o valor, usa e assim por diante, tá bom? Então vocês entenderam, uma caixinha que eu armazeno valor, perfeito, conceitualmente vocês já sabem o que é. Ok, então vamos lá, vamos usar então isso no Power Automate para ficar claro. A gente vai vir aqui internamente ou no todos, não tem problema. Eu vou esquecer, ó, variável ou variable, né? Porque tá em inglês aqui, ó, variable. Eu vou colocar simplesmente, ó, inicializar. Porque eu tenho que falar o seguinte, Power Automate, cria uma caixinha para mim com o nome tal.
tá? E eu vou preencher ela. Então eu tenho que falar pro Power Automate, ó, cria uma variável, inicializa uma variável. Puf, ele vai criar a caixinha para mim e aqui eu vou dar um nome para essa variável, que é aquele nome que eu falei, que fica aqui em cima, né? Então eu vou chamar de var fruta para ficar fácil para mim saber qual é a variável que eu tô usando. Então eu vou chamar aqui, ó, de var fruta. Beleza? Depois que eu dou um nome, eu tenho que falar o que eu vou armazenar nessa caixinha. Um booleano. O que é um booleano? Um sim ou não, tá? Então, sim ou não é um booleano. Um inteiro, o que é um número inteiro? Matematicamente, um número inteiro, né? 1, 2, 3, ou seja, um número que não tem quebra decimal aí, beleza? Então, eu tenho um número inteiro. Flutuante, aí sim vai ter a quebra decimal, né? Vai ter 1, alguma coisa e etc. Ou uma cadeia de caracteres, que é um texto. Nesse caso, é o que a gente quer, né? A gente quer escrever maçã ou banana. Maçã ou banana, vocês concordam que é um texto, né? Então, eu vou usar aqui uma string, uma cadeia de caracteres, que na verdade pode ser entendido como texto, tá? E por último, eu tenho um objeto e matriz. Um objeto nada mais é do que um objeto JSON, tá? Já cheguei a falar disso no canal, mas calma, não precisa entrar tanto nesse assunto agora, vocês têm que entender o que é uma variável. Mas um objeto seria, né, aqui um objeto, por exemplo, JSON aqui, né? E nesse objeto eu tenho aqui um nome, tá bom? E eu tenho também a idade. Então eu tenho um objeto pessoa, né, que tem um nome aqui de Ronan, tá? Finge que tá escrito Ronan aqui, né? E uma idade aqui, 99. Então isso aqui é um objeto. E a matriz é um conjunto de objetos, tá bom? Então uma matriz é o quê? É simplesmente vários objetos desses. Então é como se eu pegasse ali e colocasse o Ronan e vírgula. Pegasse, colocasse o Pedrinho e vírgula. Então colocasse vários objetos, tá bom? Então o que é uma variável do tipo objeto? É uma variável que armazena simplesmente isso aqui. E o que é uma variável do tipo matriz? É um conjunto de objetos, ou seja, vários objetos, tá? Não vou entrar muito em detalhe, porque eu quero explicar o que é variável. E não que é o objeto e matriz, mas já dei aqui um overview para você entender, acho que ficou claro. É um JSON, a matriz é um conjunto de objetos JSON aí, tá bom? Tá? Ficou claro? Beleza? Vamos voltar aqui pro nosso caso de uso, que a gente quer usar o cadeia de caracteres, né? A gente quer usar um texto. Por que eu vou usar um texto? Porque quando a pessoa responder sim ou não, eu quero preencher essa variável, né? Então, o valor inicial dessa variável vai ser nada, vai ficar em branco, tá bom? E aí, para exemplificar, eu vou usar aqui o controle, tá? O controle de condição, que vocês já viram eu usar aqui no canal também, né? Nos meus vídeos de fluxo de aprovações e tudo mais. E lembrando que isso aqui é para exemplificar o uso da variável, tá? Eu poderia nem precisar dessa parte de condição, usar funções internas aqui, tá um pouco mais avançado, mas eu quero exemplificar o uso, que é o seguinte: eu consigo armazenar numa caixinha, né? Aqui no caso já foi criada a caixinha inicializar variável, certo? E nessa caixinha eu vou armazenar o quê? Se for sim, eu vou colocar nessa caixinha o valor de banana. Se não, eu vou colocar o valor de maçã. Então, o que eu estou querendo exemplificar? Que eu posso preencher essa caixinha de acordo com o valor e usar essa caixinha ali embaixo, né? Então, ó, depois que eu preencher, né, aqui nessa condição, eu vou enviar um e-mail, ó, para mim mesmo, tá bom? Para quem? Para quem disparou o fluxo, ó. Tenho aqui nesse gatilho de disparar manualmente, eu consigo colocar aqui simplesmente o e-mail do usuário que disparou o fluxo, ó, tá bom? Então eu coloco aqui, quem disparar o fluxo vai receber esse e-mail. No assunto eu vou colocar teste e aqui no corpo eu vou colocar fruta é 2 pontos e vou usar a variável var fruta. Ou seja, no final do fluxo, o que vai acontecer? Ele vai enviar um e-mail com o valor da fruta com o que tiver dentro daquela caixinha. Independente de qual for o valor, vai enviar o que tiver dentro dessa caixinha aqui, ó. Se tiver em azul aqui, vai vir ali. O que eu quis demonstrar aqui? Eu posso preencher essa caixinha de diversas maneiras ao longo do meu fluxo. Independente do que aconteça durante o meu fluxo, essa caixinha é o que vai ser enviada. Então, o uso da variável é para isso, é para você armazenar um valor e usando esta caixinha ao longo do fluxo, mas no final eu quero pegar o valor que está dentro dessa caixinha, ou seja, o valor dessa variável, o valor que variou ao longo do fluxo e não me importa qual é, eu quero usar ele no final do fluxo ou no meio do fluxo também, tá? Eu estou usando no final como exemplo aqui. Então agora vamos fazer isso que eu falei, ó. Condição, qual que é a condição aqui? Eu vou colocar aqui com o valor... nem lembro qual que é o campo que eu dei o nome aqui. Ah, eu tirei sem querer, ó. Sim e não. E aqui no sim ou não, tá? Eu vou chamar de
Não, vou deixar sim ou não o nome. Esse aqui é o nome do campo e aqui a descrição do campo, tá? Ó, sim ou não. E aqui na condição, eu vou clicar e no conteúdo dinâmico eu vou usar aqui, né, o sim e não, que vai ser preenchido ali. E aí, se o sim e não for igual a simplesmente true, que no caso é true ou false, tá? Porque é em inglês, verdadeiro ou falso, então ou é true, de sim, né, verdadeiro, sim, ou é false, né, de falso, não, beleza? Então aqui, posso usar até uma expressão, ó, clico em expressão, true, ok, ele coloca true ali para mim, beleza? Então, se sim ou não é igual a true, ou seja, se o campo preenchido é igual a true, eu vou vir para verdadeiro. Se não, vou vir para falso. Então, se for verdadeiro, eu vou preencher a variável, né? Ó, vou escrever aqui de novo, variável, variable. O que eu vou fazer com essa variável? Acrescentar a variável de cadeia, ou seja, a variável de texto. Eu vou acrescentar uma variável de matriz? Eu vou, né, acrescentar a variável de cadeia. Qual variável? Var fruta. Qual o valor que eu vou colocar aqui? Banana, né? Colocou sim, banana. Vou clicar aqui, copiar, clicar aqui, minha área de transferência, clicar aqui para não ter que fazer tudo do zero. Ele colou ali para mim, tá vendo? Ó? Ele colou e fechou. Então ele copia, tá vendo? Ó, copiou aqui para mim e vou colocar maçã. Beleza? Ou seja, se o cara preencher sim, vou preencher a caixinha com banana, ok? Vai preencher a caixinha com banana. Se o cara colocar, não vai preencher a caixinha com maçã. E no final eu vou pegar simplesmente o valor que está aqui dentro e enviar no corpo do e-mail. Beleza, entendi. Vou colocar então para salvar e vamos testar isso aqui para ver o que vai acontecer. Ó, salvei, testar manualmente. Aí eu tô aqui em cima, né? Mas eu vou vir para cá para colocar o executar, ó, testar, continuar. Fluxo de execução. Ah, eu marquei não ali, vocês viram, né? Cliquei muito rápido, então eu esqueci de marcar o sim. E olha o que aconteceu, vamos ver? Ó, disparou um fluxo, beleza? O valor foi falso, o resultado da expressão foi falso, então ele veio pra cá e marcou maçã. E no final, o que foi enviado, né, aqui no e-mail, foi simplesmente o que, ó? A fruta é maçã. Vou fazer de novo, marcando sim agora, tá? Ó, vou vir em editar. Testar manualmente, testar. Dessa vez eu vou marcar sim, ó. Eu vou marcar sim. Eu estou marcando verdadeiro e vou colocar para executar. Concluído e vamos ver o fluxo de execução, ó. Disparou, inicializou a variável e na condição, ó, ele entrou aqui, né? Ou seja, marcou true, marcou sim, true, verdadeiro e aí ele preencheu a caixinha com banana, né? Ou seja, a caixinha que a gente estava usando como referência aqui de var fruta, foi preenchido com banana. E aí eu vou pegar o resultado e colocar no corpo do e-mail lá embaixo. Então quando eu olho aqui embaixo, né, ó, banana. Beleza? Então o que eu quis demonstrar? Eu quis demonstrar que eu posso preencher uma caixinha ao longo do desenvolvimento do fluxo. Eu usei como exemplo a string, a cadeia de caracteres. Eu poderia ter também, tá? Simplesmente, além de uma variável dessa, eu poderia ter uma ramificação paralela aqui, né? Nessa ramificação paralela, inicializar uma variável de número, tá bom? De número, ó. Inicializar variável do tipo inteiro, ó, var, contagem, de contagem, eu vou contar alguma coisa com o valor 0, começa no valor 0, tá bom? E aí, eu pego e numa nova etapa aqui eu vou passar esse para cá, né? Então o que eu fiz aqui? Eu estou inicializando variáveis aqui no começo, tá vendo? Então aqui, ó, eu vou inicializar um texto, renomear, iniciei var fruta de texto, e aqui eu vou renomear para iniciei var contagem de inteiro. E aí ao longo do fluxo eu posso somar nessa variável de inteiro, tá vendo? Ó? Então se a pessoa marcar sim, eu quero somar 1 naquele número, tá? Só para exemplificar aqui para vocês. Então eu vou vir aqui, variável, variable. Tô sendo um pouco mais rápido aqui, porque vocês já entenderam que eu preencho a caixinha e tudo mais. E eu vou, ó, incrementar variável, ou seja, eu vou adicionar a uma variável
var contagem, eu vou incrementar o valor 2, beleza? Então, eu vou incrementar o valor 2 e no final eu vou incrementar, ó, novamente na variável. Ó, vou vir aqui, ó, variável, eu quero incrementar ou diminuir, melhor, vou diminuir na variável o valor 1, tá bom? Então, o que eu quis demonstrar aqui para vocês? Que eu vou começar uma caixinha nova aqui com vocês, que vai se chamar var contagem, beleza? Nessa var contagem, eu vou começar com o valor 0. Se a pessoa marcar sim, eu vou somar 2 nessa caixinha, então o valor não vai ser mais 0, né? Se ele entrar aqui, ó, se ele entrar aqui no sim, se a pessoa marcar sim, eu vou pegar a caixinha que é 0 e vou somar 2, ou seja, vai virar o valor 2. E no final aqui embaixo, eu vou pegar essa caixinha, vou tirar o que está dentro e vou tirar 1, né? Ou seja, vai ficar com o valor 1. Se a pessoa marcar não, no caso, não vou fazer nada, eu só vou tirar 1. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, o valor 0. A pessoa vai marcar não, ele vai vir para cá. Eu vou tirar 1 de 0, vai ficar menos 1. Então, o que eu quis demonstrar para vocês? Que eu posso usar uma caixinha com números e ir somando, subtraindo ao longo do fluxo também. Beleza? Então, vamos lá. Vamos testar isso que eu falei, mas colocando no corpo do e-mail, né? Então, nossa, tem um zoom aqui louco. Aqui no final, eu vou colocar a fruta é tal, o número é... E vou concatenar aqui, né, a variável de número, que no caso, por ser um número, eu tenho que transformar em texto, tá? Então, eu vou chamar uma expressão aqui, que se chama string, para converter o valor para texto, tá? Para eu conseguir concatenar ali, beleza? E aí, eu coloco aqui, ó, var contagem. Então, eu estou transformando esse texto, esse número em texto para concatenar aqui, tá bom? Mas não se preocupem com isso aqui, eu só estou chamando uma funçãozinha para transformar o número em texto. Pronto, então aqui eu tenho a var fruta e aqui eu tenho a var contagem no meu e-mail. Então, quando eu testar aqui, vai ficar mais claro porque eu vou recapitular no teste e aí eu acho que vocês vão entender isso tudo que eu fiz. Mas eu vou marcar sim e rodar. Então, eu marquei sim, né? Olha o que acontece quando eu marco sim aqui. Ele começa a variável com valor 0, a var contagem, né? Ou seja, deixa eu abrir tudo aqui. Ó, ele começa a variável com valor 0, ou seja, aqui é a var contagem, tá com valor 0 aqui, né? Beleza? E aí, na condição, o que ele faz? Ele incrementa 2. Ele incrementa 2 naquela caixinha. Então, 0 mais 2 vai ser igual a 2, né? Então, na caixinha, neste momento aqui, eu tinha o quê? Eu tinha o valor 2. Beleza? Aí, no final, eu chamo aqui, ó, diminuir 1, que inclusive chegou aqui, né? Ó, vocês estão vendo o e-mail aqui. Mas aqui, ó, eu tinha simplesmente, então, ali eu tinha o 2. O 2 menos 1 vai ser igual a 1. Então, na minha caixinha var contagem, eu tenho aqui o valor 1. Beleza? Ó, o valor de saída foi 1. Então, no corpo do e-mail tá aqui, né? Ó, a fruta é banana e o número é 1. Entenderam o que eu quis demonstrar? Que eu posso ir manipulando essa caixinha ao longo do meu fluxo de acordo com o processo X, o processo Y, e aí usando essa variável ao longo do fluxo. Por último, eu vou fazer o último teste, colocando não, para vocês verem o que vai acontecer com a variável, né? Eu vou colocar não aqui, e eu vou colocar para executar, para a gente ver o que vai acontecer com a var contagem. A nossa caixinha de contagem começa como 0, né? Vem na condição, não acontece nada aqui, né? Ó, então, continua com valor 0, mas aqui embaixo ele diminui 1. Ó, var contagem diminuído por 1, o resultado é menos 1. Eu estou na frente aqui, ó, menos 1. Por quê? Porque ele pegou a caixinha que tinha 0, fez 0 menos 1, foi igual a menos 1. Então, na caixinha ficou menos 1 aqui, né? Então, na hora de mandar o e-mail, ele mandou aqui a fruta é maçã, o número é menos 1. Beleza? Lembrando que eu usei texto, ó, chegou até o e-mail aqui. Lembrando que isso aqui é um exemplo, né? Você pode usar ao longo do fluxo, não precisa usar só no final a variável. Tem outros tipos de variáveis, tem o número flutuante, que é com casa decimal. Temos a matriz e objeto, que eu falei rapidamente, mas a gente vê isso um outro dia, num outro tutorial. Aí o importante é você entender o conceito de variável e como usar aqui, o porquê da importância, vocês entenderem a importância disso aqui dentro do fluxo do Power Automate. Então, vou encerrar essa aula por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você assistiu aqui até o final,
Comenta aqui embaixo a palavra maçã. Se você comentar do nada maçã no meio dos seus comentários, você quem assistiu até o final vai saber que você realmente assistiu até o final, tá? É uma forma da gente saber aí juntos quem realmente curte o trampo e assiste aqui até o final. Então eu agradeço muito você que assistiu até aqui, ajude comentando, curtindo, compartilhando, vire membro e me siga no Instagram para eu tirar suas dúvidas diariamente lá. E a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Muito obrigado.